Fala pessoal, sejam novamente muito bem-vindos. O meu nome é Denis Silva e você está aqui no canal Estudo Perspicaz. O vídeo de hoje vai ser o primeiro de um dos 3 vídeos que iremos abordar aqui, o chamado Edito Credo de Atanásio. Vamos fazer uma comparação entre o que esse credo ele ensina em comparação com o que as escrituras ensinam, principalmente com respeito à pessoa de Deus, à pessoa de Jesus Cristo e com respeito ao Espírito Santo. Então, este primeiro vídeo aqui, ele irá abordar com respeito se Jesus foi criado ou não criado. Será que Jesus ele teve um princípio ou não teve um princípio? Então, se você se interessa pelo assunto, após a vinheta, vamos acompanhar comigo. Muito bem, antes de entrarmos aqui no assunto, eu lhe peço, por favor, se é a primeira vez que você está aqui, se inscreva, comente, dê o seu like nessas informações para que estas atinjam também mais pessoas. Quero saber a sua opinião sobre este e outros assuntos. Dê sugestões também de temas aqui para que possamos abordar. E se você curte, então, esse tipo de conteúdo, possa, então, compartilhar com outras pessoas. Então hoje vamos falar um pouquinho a respeito do credo de Atanásio. Mas para podermos entender o que é o credo de Atanásio, precisamos relembrar quem foi Atanásio. Atanásio, ele foi bispo de Alexandria, ali na região do Egito, por volta então da época de 296 da Era Comum a 373 da Era Comum. E ele foi um dos principais combatentes contra o arianismo, ali no concílio conhecido como Concílio de Nicéia. Lembramos que o Concílio de Nicéia não foi o concílio onde formulou o dogma da Trindade. O Concílio de Nicéia, eles debateram ali qual seria a relação entre o Pai e o Filho. Será que eles eram coiguais? Será que eles eram coeternos? Então ali foi discutida a relação entre Deus e Jesus. Posteriormente, no Concílio de Constantinopla, foi incluído o Espírito Santo. Será que ele também era uma pessoa? Será que ele era coigual com o Pai e com o Filho? Ali, de fato, então, foi formulado de uma maneira mais consistente o que veio a ser depois o dogma católico da Trindade. Então, basicamente, Atanásio foi um dos defensores da tese da triunicidade de Deus. O que é o credo de Atanásio? O credo de Atanásio ele possui 40 artigos, então ele não fala basicamente da doutrina da Trindade, né? Entre estes 40 artigos encontramos a fórmula da Trindade oficializada pela Igreja. Ela é aceita por todas as igrejas católicas. E por que podemos dizer aqui igrejas católicas? Conforme até um vídeo meu eu demonstrei, esse mito que existe somente uma igreja católica, né? Una em todos os sentidos e não há divisão, é simplesmente uma lenda, um mito. Existem centenas e centenas de igrejas católicas, com 2000 anos de história secular, alegam ter, então, ser fundadas por algum apóstolo, ter a sucessão apostólica e assim por diante. Eu vou deixar até no link da descrição desse vídeo. Então, além de ser aceita pelas igrejas católicas e pela grande maioria das igrejas protestantes. E lembrando que, embora esse credo ele seja atribuído a Atanásio, muitos historiadores talvez dizem que ele não é de fato o autor desse credo. Mas a tradição traz atenção que Atanásio é bem o provável, então, autor, né, desse credo que foi oficializado pela maioria das igrejas da cristandade e também a sua data é um tanto incerta. Então, basicamente esse é o resumo do que seria o credo de Atanásio. Agora, indo direto ao assunto, o que esse credo ele fala a respeito da relação entre o pai e o filho. Principalmente iremos abordar esses dois personagens. Acompanhe então o que esse credo, resumidamente, fala a respeito de Deus e de Jesus. Em parte, o credo ele traz atenção para nós. O pai não é criado, o filho não é criado, o Espírito Santo não é criado. Em outro trecho do edito traz atenção para nós. O filho procede do pai somente, não é feito, nem criado, mas gerado.
Então, conforme relembramos aqui, ele traz a atenção que o pai não é criado. E, de fato, isso é uma verdade bíblica. Deus ele não teve princípio, não teve início. Mas a mesma situação, o credo, ele se aplica ao Filho de Deus, dizendo que o Filho não é criado, ele não foi feito, mas gerado. Será que isso, de fato, tem consistência? Será que as Escrituras Sagradas, elas corroboram com o que o credo de Atanásio ensina para a grande maioria das igrejas ortodoxas? Então, a resposta a essa pergunta é simplesmente não. A Bíblia não corrobora com o credo de Atanásio, na questão de o filho não ter sido criado. Ela deixa muito claro que Jesus ele teve um princípio. E veja só como Provérbios, capítulo 8, versículo 22, nos ajuda a entender isso. Estarei lendo aqui na Bíblia Pastoral, que é uma Bíblia católica. Diz assim para nós: Javé me produziu. Outras traduções irão usar o termo Javé me criou. Como o primeiro fruto de sua obra, no começo dos seus efeitos mais antigos. Depois, no 30, traz atenção assim: eu estava junto com ele. Com ele quem? Com Deus, como mestre de obras. Eu era o seu encanto todos os dias e brincava todo o tempo em sua presença. Demonstrando então aqui que a sabedoria personificada, Jesus, ele estava junto com Deus e até mesmo interagia com o mesmo, enquanto ela participava na obra de criar todas as coisas no universo espiritual e depois no universo físico. A Bíblia Pastoral ela traz uma nota muito interessante com respeito a isso. Ela diz o seguinte: a sabedoria é a primeira criatura de Deus, uma espécie de arquiteto que o acompanhou e inspirou em toda a sua atividade criadora. Então, demonstrando então que essa sabedoria personificada, Jesus, na sua pré-existência, é a primeira criatura de Deus. Com respeito a isso, o cristão conhecido, um dos pais da igreja, conhecido como Justino Marte, veja só o que ele trouxe atenção citando o livro de Provérbios. Em sua obra Diálogo com Trifon, Justino ele fala: Deus estava sozinho e não existia nenhum filho. Em outro trecho dessa mesma obra, ele diz: quando Deus desejou criar o mundo, gerou outro ser divino para criar o mundo para ele. Com respeito a esse mesmo texto, veja só o que Tertuliano de Cartago, ele também fala na sua obra contra Hermógenes. Houve um tempo em que o Logos, a palavra, Jesus, não existia. Então veja só qual era o pensamento cristão primitivo da época. Jesus, em dado momento, ele não existia. Ele passou a existir porque Deus o criou. E como podemos também identificar essa sabedoria com respeito sendo o Filho de Deus, Se formos aqui na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, o versículo 7 e 8, veja só o que traz atenção para nós. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 7 e 8. Ensinamos uma coisa misteriosa e escondida. Paulo citando. O quê? A sabedoria de Deus. E quem que era a sabedoria de Deus? Jesus. Aquela que ele projetou desde o princípio do mundo para nos levar à sua glória. Nenhuma autoridade do mundo conheceu tal sabedoria, pois se tivessem conhecido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Então Paulo ele identifica Jesus como sendo a sabedoria criada, conforme mostrou lá no livro de Provérbios. E o próprio Jesus, ele se identifica como sendo essa sabedoria. Se formos aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 11, Mateus capítulo 11, dos versículos 18 e 19, fala assim para nós. Veio João, que não come nem bebe, e disseram, ele está com um demônio. Veio o filho do homem, que come e bebe, e dizem, ele é um comilão e beberrão, amigo dos cobradores de impostos e de pecadores.
Mas olha só o ponto. Mas a sabedoria foi justificada pelas suas obras. Então, Jesus ele se identifica como sendo a própria sabedoria. E por meio de suas obras justas, ela não poderia ser condenada por maus falatórios de terceiros. Então, tanto Paulo como o próprio Jesus se identifica então como a sabedoria que foi criada desde os primórdios por Jeová. Outro texto que não corrobora com o credo de Atanásio é o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 18. Eu estarei lendo aqui na nova versão internacional. Vamos ver como essa Bíblia verteu esse texto. João, capítulo 1, versículo 18. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, que está junto do Pai, o tornou conhecido. Aqui usou a expressão o Deus unigênito, do grego monogenes, único gerado. Esse Deus, retratando então Jesus, porque Jesus, ele é um Deus, ele é um poderoso, ele é divino. Então ele foi gerado pelo Pai, único gerado pelo Pai, feito diretamente por Jeová. Agora, o que significa a expressão gerado? Porque no credo de Atanásio traz atenção que Jesus ele não foi criado, mas ele foi gerado. Será que isso é a mesma coisa ou são coisas distintas? Veja só o que alguns dicionários falam a respeito da expressão gerado. Acompanhem comigo aí, por favor. Então, conforme vocês estão vendo, são dicionários que vocês podem encontrar na internet facilmente. Diz assim, no dicionário informal, gerado pode significar dar a vida, conceber a existência, produzir ou criar algo, dar origem. Já o dicionário online de português diz para nós, significado de gerado. Um adjetivo, disse de algo ou alguém que foi concebido, que nasceu ou teve origem em um lugar determinado. Característica daquilo que foi produzido, criado ou provocado. Então a expressão gerado ou criado é basicamente a mesma coisa, simples assim. Então quando eu uso a expressão o Deus unigênito ou Deus gerado, significa que houve um Deus supremo que gerou um outro ser divino, trouxe a existência. E Jesus, então, nos ajuda a conhecer o Pai, conforme, então, o texto traz a atenção para nós. Então, esse texto nos ajuda a entender que Jesus, ele teve um princípio, e a própria gramática grega nos ajuda a entender isso, embora muitos chamados gramáticos tentam dar um migué nesse texto, mas acaba só enganando os incautos. Outro texto que nos ajuda a entender que Jesus ele teve um princípio, ele foi criado diretamente por Deus, é a carta aos Colossenses, capítulo 1, o verso 15. Eu estarei lendo aqui também numa versão católica, a Bíblia do Peregrino. Veja só o que ela traz atenção para nós. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Então, o primogênito, o que é um primogênito? É o primeiro de uma série, da expressão protótokos, em grego. O que significa protótokos? Basicamente, em grego. Conforme vocês estão vendo, o léxico de Liddell Scott, ele traz atenção, né, de Greek English. Protos vem de primeiro e tíquito significa gerar. Então, o primeiro a ser gerado. E um protótokos, lembramos da palavra protótipo, que é o primeiro de uma série, né? Quando se faz um carro, um protótipo, ele é o primeiro de uma série de carros que serão produzidos. Então, quando fala aqui que ele é o primogênito de toda a criação, ele faz parte de um grupo. Que grupo é esse? O grupo da criação. Jesus, então, ele foi criado diretamente por Jeová, e depois o texto traz atenção que, por meio dele, todas as coisas invisíveis e invisíveis foram criadas por meio dele, ou por intermédio dele, a expressão dia. Interessante, olha só o que anota
dessa mesma tradução, ela fala a respeito desse texto. Os versos, então, no capítulo 1, do 15 a 17, adquirem um sentido que, se forem considerados como releitura cristológica de textos sapiciais dedicados à sabedoria personificada. Textos tais então como o texto de Provérbios que lemos no comecinho. Da personificação do Novo Testamento, salta para a pessoa do feminino ao masculino. Creio útil citar alguns textos. E ele fala a respeito então de Provérbios, capítulo 8, dos versos 22 em diante, aonde ele fala na sua pré-existência a colaboração na tarefa criadora. Desde sempre, desde o princípio foi formado, antes da origem da terra eu estava junto a ele como artesão. Então, demonstrando então que Jesus ele teve um princípio. E Paulo ele relembra o texto de Provérbios. Mostra que a Bíblia não corrobora com o credo de Atanásio com respeito a Jesus não ter sido criado. É Apocalipse, capítulo 3, o versículo 14. Eu vou estar lendo aqui na Bíblia do Peregrino. Vamos ver como essa tradução verte esse texto. Ao anjo da igreja de Laodiceia, escreve: assim diz o Amém, a testemunha fidedigna, que é Jesus. E verás, o princípio da criação de Deus. Então aqui a expressão para princípio é da palavra grega arque, que significa basicamente, literalmente, princípio. Todas as ocorrências nas escrituras onde encontramos a expressão arque é princípio, é o princípio de algo. E nesse texto também não é diferente. Embora algumas traduções tentam forçar a barra, colocando como arcon, a expressão arcon, para soberano da criação, mas isso também não é fidedigno. É simplesmente um migué para tentar desvirtuar o que de fato o significado da palavra nesse texto, ela de fato, literalmente fala para nós, que Jesus ele teve um princípio. E veja só que interessante também a nota que essa Bíblia traz atenção para nós com respeito a esse texto. Diz assim: princípio da criação. Novamente, aqui traz atenção Provérbios, capítulo 8, versículo 22 ao 23, que é o comentário também de Gênesis, o princípio, e é correlativo do Amém, que tem algo de final. Comparar até com Colossenses, que foi o que nós fizemos agora, capítulo 1, versículo 15. Então, mostrando que esse texto ele corrobora com Colossenses, Provérbios e outros textos que mostram que Jesus ele teve um princípio. Veja só o que a Bíblia de Jerusalém, uma das melhores traduções na língua portuguesa, na minha opinião, ela traz também a respeito deste mesmo texto. Diz assim: Cristo é identificado aqui com a sabedoria e com a palavra criadora. E novamente cita aqui o texto de Provérbios, capítulo 8, versículo 22. Também com respeito à palavra arque, veja só o que o dicionário Strongs ele traz atenção para nós o significado literal dessa palavra. Princípio, origem. Então, de fato, é isso que as Escrituras nos ensinam com respeito a Jesus ter tido um start, um princípio no universo. E para finalizar, mostrando que as Escrituras Sagradas não corroboram com o credo de Atanásio, iremos abordar aqui o livro de Miqueias, capítulo 4, o versículo 2, aonde é uma profecia messiânica. E veja só que detalhe interessante, fala a respeito daquele que se tornaria o prometido Messias. Miqueias, capítulo 4, versículo 2, estarei lendo aqui na Nova Versão Internacional. Mas tu, Belém Efrata, embora pequena entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele, que no caso seria Jesus, que será o governante sobre Israel. Suas origens estão no passado distante, em tempos antigos. Então aqui usou a expressão origem. Encontramos então no hebraico a expressão olam. Embora olam, dentro de um contexto, ele pode significar de eternidade, mas precisamos analisar um contexto para ver se de fato se aplica nesse sentido. Já nesse texto, dentro de um contexto, ele se corrobora dentro de um tempo indefinido. Essa tradução usou a expressão suas origens estão no passado
distante, algo bem antigo, mas que não podemos contar, mas que teve uma origem, um princípio. Alguns podem trazer atenção que é a respeito com a linhagem do rei Davi, mas isso é só interpretativo, pois de fato, embora Jesus ele é da linhagem de Davi e muitos outros servos de Jeová do passado, ele é filho legítimo de quem? Do soberano Senhor Jeová, pelo qual ele é rei, do próprio reino, então, de Jeová. Então, as suas origens, ele se remete não a simplesmente a sua linhagem humana, mas também a sua linhagem espiritual, como rei messiânico que governará desde o céu com poder régio. Então, mostra que Jesus ele teve uma origem. E essa expressão, né, a gramática nos ajuda a entender essa verdade da Bíblia. Então, conforme vocês com certeza conseguiram observar, só nessa primeira análise percebemos que o credo de Atanásio ele não tem respaldo nas Escrituras, com respeito a se Jesus teve um princípio ou não. De fato, o credo de Atanásio demonstrou que não tem base bíblica, pois Jesus, sim, teve um início, teve um princípio, ele foi criado por Deus. E nas próprias Escrituras hebraicas nos ajuda que Deus ele tinha um filho, quando estava então criando as coisas. Por exemplo, em Provérbios, voltando novamente, que foi o primeiro texto que nós citamos, né? Só que vamos ler agora o versículo, capítulo 30, o verso 4. Ali, fazendo várias perguntas para raciocinar, né? Ele fala assim: quem subiu ao céu e de lá desceu? Quem recolheu o vento de mãos abertas? Quem amarrou o mar numa túnica? Quem fixou os limites do orbe? Qual é o seu nome? E o nome do seu filho, se é que sabes. Então, qual que é o nome de Deus? Jeová, uma expressão comum em português. E qual que é o nome do filho dele? Jesus. Então, o texto mostra que são duas pessoas distintas e essas pessoas estavam trabalhando em conjunto, mostrando então que Jesus ele teve um princípio, é uma verdade básica, simples e cristalina nas Escrituras, diferente do credo de Atanásio. No próximo vídeo iremos abordar, será que Jesus ele tem a mesma igualdade, autoridade e poder com o Pai ou ele é menor? Ele possui limitações? Vamos ver o que a Bíblia nos ensina a respeito disso e o que o credo de Atanásio nos ensina a respeito disso. Então espero vocês neste segundo vídeo dessa série, dessa sequência de 3 vídeos. Sem mais, quero agradecer por assistir esse vídeo até o final. Novamente se inscreva, compartilhe essas informações, fique com Deus e tchau!